nesta manhã de domingo. E queridos irmãos e queridas irmãs que estão participando da Santa Missa através da rádio difusora e também pelas nossas redes sociais. Quarta-feira passada, com uma grande multidão em vários horários das missas aqui no santuário, foi de verdade uma multidão que passou aqui pelo nosso santuário. Graças a Deus, nós começamos a quaresma deste ano. E hoje, celebrando o primeiro domingo deste tempo litúrgico que nos convida à conversão, a palavra de Deus nos fala do valor da fé. Quando escutamos a segunda leitura, nos foi falado assim, que aqueles que creem no Filho de Deus encontrarão a salvação. E será por quê que encontrarão a salvação? Porque quando nós cremos no poder de Jesus, nós não buscamos outros poderes nesse mundo. Nosso coração e pensamento dele não se desviam, mas nós sentimos sede de Deus, sede de Jesus. E muitas vezes na vida, em cada dia, de modo muito especial, quando alguma coisa sai diferente daquilo que a gente planejou, nós nos lembramos de pedir uma graça para Jesus. Senhor, aumenta a minha fé, pois sem a minha fé em vós, tudo se torna muito mais difícil. As cruzes, meus irmãos, elas existem, as alegrias também. Os problemas chegam até nós e às vezes as cruzes são pesadas, os problemas são fortes. Nem tudo é água mansa dentro da nossa vida. Todos nós passamos por tempestades ao longo da nossa caminhada. Se não tiver fé, a gente se afoga na tristeza, afoga na desilusão, afoga na desconfiança de Deus, afoga em tudo aquilo que tem poder naquele momento frágil da nossa vida de nos destruir. Mas quando a gente se agarra em Deus, tudo é forte, tudo é diferente, porque Deus nos faz fortes. Por isso que eu estou aqui, junto com todos vocês, e todos os irmãos e irmãs que estão em algum lugar nesse momento, às vezes trabalhando, outros em casa, às vezes até viajando com o seu radinho ligado, ou o celular lá dentro do carro, escutando. Nós todos estamos escutando aquilo que hoje Deus vem dizer para nós. Se você tiver fé em mim, fé no meu Filho, você será salvo. Você estará sendo conduzido dia e noite, cada vez mais, pelas minhas mãos misericordiosas, pelas minhas mãos de Pai. Olha que alegria a gente poder escutar da palavra de Deus nesta manhã de domingo, um convite. Não fica longe de mim, porque eu não quero ficar longe de você. Deus vem dizer: você é meu filho muito amado, e eu enviei meu filho à terra, para que ele morresse na cruz, e você pudesse encontrar e experimentar a salvação neste mundo em que você agora vive, até experimentar a salvação no mundo eterno. E por isso, meus irmãos, quando a gente tem fé,
Nós lembramos daquilo que Moisés, na primeira leitura, nos falou hoje, no livro do Deuteronômio. Todos nós temos uma história, e ele fazia aquele povo israelita se lembrar da história que Deus tinha feito até aquele momento com eles. Vocês foram perseguidos, ele dizia. Vocês vieram de famílias destruídas, um povo errante, ou seja, um povo manchado pelo afastamento de Deus, pela desconfiança em Deus. Mas Deus vos conduziu, e Ele vos concedeu uma terra, onde mana leite e mel. O que significa isso? Vocês não foram colocados num deserto, pelo deserto vocês passaram, mas Deus vos colocou numa terra de fartura, e é por isso que hoje vocês estão colhendo os primeiros frutos que plantaram. Olha, meus irmãos, desejo que vocês prestem atenção num simples comentário que eu vou dizer agora. A nossa história, cada um de nós tem uma história. Às vezes você nasceu dentro de uma família muito humilde, muito simples. Seus pais fizeram de tudo, na pobreza material que eles tinham, para que você estudasse, às vezes, hoje tendo os estudos que eles nunca tiveram. Vocês foram vivos, vocês caminharam, vocês se esforçaram, vocês venceram, passaram e passam, como todos nós passamos e continuamos passando por muitas tribulações, às vezes muitas dificuldades. Sofremos sim, mas em tudo Deus está conosco, como Moisés falou. Se eu subir um degrau na vida, não foi apenas pelo meu esforço, mas pela graça de Deus que me sustentou, e com o meu esforço, eu não subi um, às vezes subi dois, continuo subindo, ou seja, nós vamos caminhando e vencendo na nossa vida. Como que é importante a gente sentir que Deus faz ontem, hoje, continuará fazendo muitos milagres dentro da nossa história. Então, todas as vezes que vocês passarem, presta atenção, o filme da vida na cabeça de vocês, não fiquem lembrando ou assistindo apenas de forma trágica os momentos difíceis que vocês já enfrentaram. Como Moisés falou para o povo, veja a ação de Deus. Então, no meio daquelas amarguras e tristezas que aquele filme da vida vai apresentando como recordação, às vezes não tão agradável para nós, escute, lembre, sinta e veja que naquela hora difícil, como na hora fácil, Deus estava ali e você não foi destruído. Pois muitas vezes, meus irmãos, nós carregamos algumas cruzes dentro da nossa vida que são pesadas, mas não machucam o nosso ombro. Por quê? Porque a mão de Deus está ali, segurando, sustentando e ajudando. E então aquele povo ofereceu para Deus o primeiro fruto que eles receberam da terra que eles tinham plantado, nos ensinando, é um outro ponto muito importante, que em todos os dias eu devo pedir muitas coisas para Deus, mas não posso esquecer de agradecer. Às vezes a gente pede mais do que agradece. Começa o seu dia agradecendo, porque quem agradece reconhece o que tem,
e sabe que Deus lhe oferecerá muito mais. A gente não pode começar o dia como se fosse um funil. No funil nada fica, tudo passa, tudo vai embora. A gente não pode ser assim. A gente precisa começar o dia agradecendo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida pessoal. Obrigado, Senhor, porque eu senti, e hoje mais do que nunca estou sentindo, que o Senhor tem fortalecido a minha vida nos momentos difíceis que já passei. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu, desde os meus primeiros lá, que me colocaram nesse mundo e cuidaram de mim. Obrigado, Senhor, por hoje, por estar vivo, por estar aqui, ali, trabalhando, lutando, vencendo, vivendo e experimentando a graça do Senhor dentro da minha história. E quem agradece, meus irmãos, sempre reconhece. E quem reconhece, sempre enxerga os benefícios de Deus dentro da sua vida. Olha que bonito também esse segundo pensamento da primeira leitura. Deus faz tudo por nós, conosco também, nos ajudando, iluminando o nosso esforço. Vamos sempre agradecer, pois agradecendo, nós estamos rezando, e quem reza está perto de Deus. E para finalizar a homilia, Jesus passou pelas tentações no deserto. Ele sentiu fome, ou seja, a fome simboliza ali a fraqueza, a carência, um momento de solidão, de desamor. E o demônio estava ali acompanhando Jesus. E ele aproveitou dessa situação e disse para ele: por que você, sendo filho de Deus, transforma essa pedra em pão para matar a sua fome? E Jesus responde: não só de pão vive o homem. Ou seja, Jesus tinha o Espírito Santo, e com o Espírito Santo ele era forte, mesmo aparentemente fraco, porque ele não se desviou de Deus, porque ele tinha consigo a luz do Espírito Santo, o Espírito de Deus o acompanhava. Ele não passava pelas tribulações sozinho, Deus estava ali. Mas o demônio não sossegou. O demônio ofereceu para ele a possibilidade de ter poderes nesse mundo. Olha, tudo isso que eu te dou, eu te darei se você me obedecer, me adorar. E Jesus não segue as investidas do demônio, mas continua firme. E aí nós percebemos que o demônio ainda não deixou Jesus livre. Ofereceu para ele ser igual a Deus. Você pode ser igual a Deus. Jesus era o próprio Deus entre os homens. Mas o que significava isso? Você terá domínio de tudo e de todos. É o perigo da ganância, do orgulho, da autossuficiência, que às vezes a gente tem presente no coração. Jesus se mostra de outro modo para o demônio: não vou seguir os seus ensinamentos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu vou finalizar dizendo assim para todos nós, começando para mim, todos nós que estamos aqui no santuário e todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando a Santa Missa pela rádio difusora e pelas redes sociais. Tomemos cuidado com o demônio, porque o demônio faz conosco igual fez com Jesus. Caminha todo dia perto de nós para observar quando estamos fracos, carentes, tristes, desconfiando do amor de Deus, e ele vem e dá o golpe.
e pensa que o golpe do demônio é dolorido? Não. Ele se apresenta como um doce saboroso. Por isso que o demônio ilude. Mas quando você se deixa levar por ele, de repente você percebe o desastre que aconteceu dentro da sua vida. Então, tomar muito cuidado com o demônio. Não acreditar nas riquezas da terra. Ou seja, você pode trabalhar, deve trabalhar. Você não será condenado se tiver algumas coisas materialmente. Você será condenado por você mesmo, se você fizer daquilo que materialmente você tem um ídolo, ocupando o lugar de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos aqui, e às vezes nós acreditamos tanto nas nossas coisas materiais. Quanta gente morre de uma hora para outra, e tem que deixar tudo aqui? Quantas pessoas têm uma certa doença, e não conseguem mais governar aquilo que possuem? Isso só pode acontecer lá com os chineses, longe de nós? Não, acontece conosco aqui na terra onde nós estamos. Então, para a gente acreditar em Deus e não endeusar as coisas materiais que nós possuímos. Quantas vezes, meus irmãos, pelos nossos estudos, pelas facilidades, pelas amizades, nós nos sentimos superiores aos outros. Não. Se chegar, dou o mesmo exemplo, uma doença na nossa vida, ninguém fica superior a nada, porque a doença nos coloca numa situação muito triste, muito difícil, ficamos limitados. Quantas vezes você diz: minha família é uma beleza, criei meus filhos desse jeito, daquele outro jeito, estudaram e depois não querem exercer a profissão. E aí, uma beleza isso? Foi para isso que você se esforçou? Casaram e não quiseram ficar casados? Foi para isso que a sua família se tornou bonita? E assim nós vamos vendo, meus irmãos, os envolvimentos com drogas, com todos os vícios. Então nós temos que deixar de lado a vaidade pessoal, o orgulho, porque quanto mais vaidoso eu sou e mais orgulho eu tenho, pior é o peso do erro e maior é a consequência triste que eu vou enfrentar. Deus hoje vem dizer para cada um de nós, para você frequentar o caminho da quaresma, seja simples, não acredita nas coisas que você apenas enxerga, mas enxergue tudo aquilo que você tem e coloque a sua confiança e a sua esperança em mim. Ele vem dizer para todos nós, porque eu tenho a vida que você precisa. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e